Sara tinha, com razão, orgulho do seu filho. Ele era alto, bonito, educado e trabalhava como programador numa empresa de petróleo. Fazia apenas 2 anos que ele se tinha formado na universidade. E já era chefe de departamento. E ele conseguiu tudo isso sozinho. O jovem e talentoso funcionário foi notado por causa das suas conquistas profissionais. Ao ouvir a notícia, Sara chorou lágrimas de alegria. Tudo correu como ela esperava. Talvez até melhor. O seu filho ganhava um bom salário e contraiu uma hipoteca para um apartamento novo e espaçoso no centro da cidade. Enquanto as obras decorriam, Michael vivia com a sua mãe. E Sara estava feliz com isso. Claro! Ela compreendia que Michael já era um adulto e que em breve se casaria e começaria a sua própria vida separada. Mas, por agora, a mulher desfrutava da proximidade com o seu filho. Dava-lhe alegria cozinhar os seus pratos favoritos e passar as suas camisas a ferro à noite. Quando Michael voltava do trabalho, Sara perguntava-lhe sobre o seu dia. Tal como quando ele andava na escola. Embora, recentemente, o seu filho claramente não tivesse pressa de voltar para casa. Ele definitivamente tinha uma namorada. Mas, por alguma razão, Michael não se apressava a apresentá-la. Claro que Sara pensava muitas vezes na sua futura nora. Ela sonhava em ver o seu filho ao lado de uma mulher bem-sucedida, educada e de uma família abastada. Michael merecia o melhor, pois ele próprio era um presente do destino. E Sara desempenhou um papel não negligenciável em transformar o seu filho no homem que ele é hoje. A mulher sabia disso e tinha orgulho de si mesma. Sara deu à luz Michael quando já tinha pouco mais de 40 anos. A princípio, a jovem Sara dedicou-se inteiramente aos seus estudos. Ela não queria voltar para sua aldeia natal, para as vacas e os irmãos mais novos. Ela ia para a universidade, para a faculdade de economia. Ela conseguiu entrar lá graças à sua perseverança e trabalho árduo. E essa foi uma oportunidade para a vida com que sempre sonhara. E os seus esforços não foram em vão. A jovem e promissora estudante foi ajudada pelo reitor. Ele arranjou-lhe um emprego como contabilista numa empresa local sob a sua proteção. Era impossível conseguir um lugar lá vindo da rua. Bem, Sara, agora tudo está nas tuas mãos. Sorriu-lhe o professor. Então, não me desiludas. Claro que Sara não desiludiu. Ela estava disposta a trabalhar dia e noite e, em breve, aprofundou-se tanto em todas as nuances que até o chefe de contabilidade a consultava antes de tomar decisões importantes. O seu sólido salário permitiu-lhe ficar na cidade, alugar um apartamento e não voltar para a aldeia. O tempo passou. Sara ardia de trabalho. Ela estava constantemente a fazer vários cursos, a ler literatura temática. Em suma, a aperfeiçoar-se. Ela não pensava na sua vida pessoal. Embora recebesse regularmente insinuações e até convites abertos para encontros. A bonita Sara. Mas ela percebeu que era demasiado cedo para um relacionamento. Quanto mais para uma família. Primeiro, ela precisava de se tornar financeiramente independente. Ela tinha uma mentalidade atípica para uma rapariga da sua idade. Todas as suas colegas na altura só sonhavam com um casamento bem-sucedido, enquanto Sara só pensava em trabalho. O seu trabalho árduo não foi em vão. 10 anos depois da universidade, ela tinha poupado dinheiro suficiente para comprar um apartamento. Sara sentiu-se feliz ao passar a sua primeira noite na sua própria casa. Com mais de 30 anos, ela tinha um emprego estável e bem remunerado como chefe de contabilidade numa grande empresa. Era a altura de começar a pensar em constituir família.
E Sara voltou a sua atenção para potenciais maridos. Ela já tinha tido romances breves e sem compromisso, que a ajudavam a relaxar do trabalho sério. Mas agora Sara precisava de algo mais, um relacionamento sério, com casamento e filhos no futuro. Naquela altura, as mulheres sem filhos da sua idade eram consideradas quase solteironas. Havia muitos homens à volta de Sara, bastante dignos e inteligentes. Mas o problema era que todos usavam alianças de noivado. As mulheres que tiveram sorte a este respeito não trabalharam tanto como Sara pela sua independência financeira. Mas, como se costuma dizer, o destino encontra o seu caminho. Uma noite, Sara voltava para casa de táxi, atrasada do trabalho. Já era tarde. O motorista era um jovem charmoso e falador. Ele parecia cerca de 7 anos mais novo que Sara. E descobriu-se que era mesmo. Brent brincou muito, provocando um riso genuíno na passageira, elogiando-a. E de alguma forma sutil levou Sara à abertura. E ela contou-lhe tudo sobre a sua vida. De repente, Sara percebeu que queria que a viagem para sua casa fosse longa e não terminasse em breve. Era fácil e agradável conversar com o charmoso motorista de táxi. Ele também não queria despedir-se e escolheu deliberadamente rotas de desvio. No final, eles trocaram números de telefone. Brent ligou no dia seguinte. E tudo começou. Sara nunca se sentirá tão desejada e amada. Parece que Brent a carregou com a sua energia e gosto pela vida. Muito em breve, ele mudou-se para o apartamento da sua amada mulher e não escondeu a sua alegria por isso. Ele costumava viver com os seus pais no apartamento deles. A sua irmã divorciara-se recentemente e voltará para a casa do pai com 3 filhos. A partir de então, Sara voava do trabalho para casa nas asas do amor, pois já não estava sozinha e com frio. Ela era sempre recebida por Brent, que era amigável e muito atencioso. Brent tratava de tudo em casa, desde cozinhar até limpar. Ninguém nunca tinha cuidado de Sara assim. Mas essa história de amor acabou mal. Sara demorou alguns anos a perceber que Brent a estava simplesmente a usar. Se não fosse pelo acidente, ela provavelmente teria ignorado os sinais de alerta por muito tempo. Brent não trabalhou como motorista de táxi por muito tempo depois de se mudar para a casa de Sara. A princípio, ele tentou persuadi-la de que o trabalho era duro e perigoso. Os clientes podiam ser difíceis. Depois, a sua empresa de táxis fechou. Sara ficou inicialmente feliz. Ela queria que Brent encontrasse outro emprego, mais seguro. Ela tinha medo pelo seu amado, especialmente quando ele trabalhava à noite. E o ciúme também estava presente. E se Brent conhecesse uma cliente bonita e jovem e se apaixonasse por ela? Não. Sara não seria capaz de suportar isso. Os seus sentimentos por Brent eram demasiado fortes. A princípio, Brent parecia estar à procura de emprego, estudava anúncios, fazia chamadas, ia a entrevistas. Mas nada resultava. Não te preocupes, tranquilizou Sara. O meu salário é mais do que suficiente. Não precisas de te apressar a encontrar um emprego ainda. E Brent não se apressou. No entanto, ele por vezes fazia biscates. Muitas vezes tinha de sair à noite. Por vezes por vários dias. Depois dessas viagens, o rapaz voltava feliz. E Sara pensava que compreendia os seus sentimentos. Ela própria gostava de se sentir financeiramente independente. Ela pensava que a oportunidade de ganhar dinheiro agradava ao seu amado. Mas ela estava enganada. Um dia, Sara foi a uma cidade vizinha para uma auditoria.
Brent estava a trabalhar nessa altura e avisou-a que não estaria em casa por pelo menos 2 dias. Depois da auditoria, Sarah foi a um restaurante para jantar. E foi aí que ela viu esta cena feia na mesa ao lado. Não. Visto de fora, parecia muito admirável. O rapaz simpático olha para a jovem senhora sentada à sua frente com olhos amorosos. Acaricia-lhe a mão. Ajeita-lhe o cabelo e beija-a de vez em quando. Um belo casal. Um sentimento puro. O problema era que esse rapaz era Brent. Ele não a notou. E Sarah ficou contente com isso. Primeiro, ela não queria criar uma cena em frente dos seus colegas. E segundo, ela precisava de organizar os seus pensamentos antes de ter uma conversa séria. E também de viver esta traição. De alguma forma de libertar as suas emoções quando ninguém a visse. Em casa, Sarah enterrou o rosto na almofada e começou a chorar. Afinal, ela amava sinceramente Brent. Fazia planos para uma vida em comum com ele e até inventou nomes para o seu filho e filha, que combinariam bem com o apelido do seu amado. E agora? Todos esses sonhos tinham acabado. Mas a cena que ela presenciou pôs tudo no seu devido lugar. Claro que Sarah compreendia que isto não era normal. Que ela sustentava totalmente um homem adulto que não tinha pressa em encontrar trabalho. Um período de alguns meses de crise temporária é normal. Mas Brent estava a viver à custa dela há já alguns anos. E estes supostos biscates eram apenas uma cobertura para tais encontros com mulheres à parte. Finalmente, como sempre, Sarah recompôs-se. Ganhou coragem e expulsou Brent do seu apartamento e da sua vida. A princípio, ele tentou justificar-se, inventando explicações implausíveis. Depois declarou o seu amor e implorou por perdão. E só no final, quando ficou claro que Sarah estava decidida, Brent disse o que realmente pensava. O que é que querias? Tu és velha e eu sou jovem. Sentia-me atraído por raparigas jovens, bonitas e descontraídas. E tu és fria e mandona. Além disso, és gorda. Quem precisa de ti? E Brent saiu, batendo com a porta. Sarah pensou nas suas palavras. Seria mesmo verdade? Seria ela realmente tão nojenta? Depois da sua separação de Brent, Sarah ficou desiludida com todos os homens. Embora já não quisesse casar-se, ainda tinha esperanças de se tornar mãe e planeava ter um filho para si. Sarah teve relacionamentos ocasionais, unicamente para ter um filho. Mas não acontecia. Ela não podia procurar ajuda médica para o seu problema porque, na altura, era considerado imoral planear um filho sendo solteira. Sarah acabou por concluir que era infértil e resignou-se ao facto de que nunca teria um marido ou um filho. Pelo menos, ela tinha o seu trabalho, que era sua única válvula de escape. Então, depois de celebrar o seu 40º aniversário, Sarah finalmente encontrou seu destino. Gordon, um amigo divorciado do dono da empresa, mostrou imediatamente sinais óbvios de atenção para com a chefe de contabilidade. Ele elogiava-a, olhava-a com admiração, sorria e um dia convidou-a para sair. Gordon era muito diferente de Brent. Ele convidava Sarah para restaurantes caros, dava-lhe presentes luxuosos e ajudava-a com o trabalho. Embora Sarah não tivesse sentimentos fortes por ele como tinha por Brent, ela sentia-se desejada e amada na presença de Gordon. Com ele, tudo era calmo e fiável. Por isso Sarah aceitou alegremente a proposta de Gordon para legalizarem a sua relação. Sarah avisou honestamente o seu futuro marido que não podia ter filhos. Ela tinha certeza disto porque nenhuma das suas tentativas
que foram muitas. Tinha sido bem-sucedida. Mas Gordon não se preocupou. Ele já era pai. O seu filho e a sua filha estavam a terminar a universidade. E ele comunicava com eles e ajudava-os. Isso era suficiente para ele. Imagine a surpresa de Sarah quando descobriu que estava grávida. A mulher ainda se lembrava da onda de calor e felicidade que lhe envolveu a cabeça. O sonho que parecia que nunca se realizaria finalmente tornou-se realidade. Gordon também ficou satisfeito. Ele tinha certeza que era um rapaz e até sugeriu chamar-lhe Michael, em homenagem ao seu avô. E eles, de facto, tiveram um rapaz. No entanto, o seu pai nunca o chegou a ver. A felicidade pessoal de Sarah foi de curta duração. A vida de Gordon foi levada por um AVC súbito. O homem, que tinha apenas 47 anos e estava no auge da sua vida, partiu. Sarah demorou muito tempo a recuperar da perda. Para lidar com os seus sentimentos pesados, ela foi ajudada pela consciência de que um bebê estava a crescer e a desenvolver-se dentro dela. Ela tinha de ser forte por ele. Michael nasceu um pouco prematuro. Ele era pequenino, doentio e chorava muito. Ele consumia toda a atenção e energia da sua mãe. Sarah teve de gastar muito dinheiro em médicos. Mas felizmente ela tinha-o. O bebê prematuro tinha múltiplos problemas, incluindo uma possível paralisia cerebral. Mas Sarah não desistiu. Ela procurou excelentes especialistas em reabilitação. Estudou notícias médicas. Lutou para entrar nos melhores centros médicos. E tudo valeu a pena. Quando chegou à idade escolar, Michael não só era saudável, como também avançado para a sua idade. Medalhas por lugares premiados em natação pendiam sobre a sua cama. Um piano estava no canto do quarto da criança, no qual o pré-escolar já tocava peças clássicas bastante bem. E as prateleiras estavam a transbordar de livros infantis coloridos. A sua mãe tentou incutir-lhe o interesse pela leitura. E conseguiu. Claro que Michael só recebia as melhores notas na escola e continuava a agradar a sua mãe com as suas conquistas desportivas. No ensino básico, Michael interessou-se por programação. Sarah apoiou este hobby útil e comprou-lhe um computador potente, alguns discos e um monte de outros gadgets. Sarah patrocinou seu filho entusiasta. E valeu a pena. Michael em breve começou a ganhar Olimpíadas de programação. O coração de Sarah cantava de felicidade quando seu filho trazia para casa mais um certificado. Foi então que ela percebeu que o seu filho iria longe e alcançaria muito. Tudo isto foi mérito de Sarah. Ela dedicou-se ao seu filho, primeiro à sua saúde, depois o seu desenvolvimento e educação. A mulher levava-o a clubes e sessões. Ia com ele a competições e combinava tudo isto com o seu exigente trabalho. Sarah teve dificuldades sem apoio. Por vezes, olhava com tristeza para os pais que passeavam com os seus filhos e os levavam ao jardim de infância ou à escola. Gordon teria sido um pai muito atento e carinhoso. A vida com ele teria sido mais fácil e mais agradável. Mas aconteceu como aconteceu. E agora a mulher fazia o seu melhor pelo seu filho. Na maternidade tardia, Sarah via muitas vantagens. As mães jovens muitas vezes descarregavam nos seus filhos ou negligenciavam-nos, perseguindo as suas carreiras, vida pessoal, encontros com amigos, idas a salões de beleza. Ela, por outro lado, compreendia perfeitamente que uma criança era um presente inestimável e não poupava tempo e esforço para desenvolver o seu filho. Michael entrou na universidade e passou. E ele estudou lá apenas com notas excelentes. Até o 4º ano. Sarah tremia sempre de medo quando se lembrava daquela altura. Michael foi literalmente substituído por outra pessoa.
Ele arranjou uns amigos estranhos. A princípio, Sarah até ficou contente. Michael dedicava quase todo o seu tempo a estudar, tal como ela fizera em tempos. Mas ele era um rapaz jovem e precisava de se divertir, socializar com os seus pares e apaixonar-se. Quando? Se não agora? A mulher não se opunha aos seus passeios noturnos. O seu coração apertava-se de medo. A sua imaginação desenhava quadros terríveis. Mas Sarah não mostrava os seus sentimentos. Ela compreendia que tinha de ser assim. Mas, gradualmente, chegou ao ponto em que Michael desaparecia em discotecas quase todas as noites. Ele voltava de manhã, feliz e com as pernas a cambalear. Arrastava-se até a sua cama e deitava-se nela. Vestido. Sim. Foi um período difícil. Claro que os seus estudos sofreram muito. O reitor da faculdade ligou a Sarah e avisou-a que se tudo isto continuasse, teriam de expulsar Michael. A mulher ficou chocada. Ela tentou falar com o seu filho, mas ele apenas rosnou e respondeu rudemente. Sarah não reconhecia o seu filho. Michael sempre fora tão educado, tão compreensivo e atencioso. Mas agora ele praguejava e dizia palavrões. Havia tanta agressão nas suas palavras e movimentos. Sarah tentou influenciar Michael com dinheiro, simplesmente parando de o financiar, dando-lhe apenas dinheiro para o transporte para a universidade. Mas as suas idas às discotecas continuaram. E em breve a mulher percebeu de onde o seu filho arranjava dinheiro. Vários colares e anéis de ouro tinham desaparecido da sua caixa de joias. E depois descobriu-se que Michael tinha chumbado nos exames. E ele foi expulso. Foi demais. Sarah provocou um escândalo com Michael, resultando nele a insultá-la, a bater com a porta e a desaparecer por várias semanas. Durante este tempo, Sarah ficou extremamente perturbada e até apresentou uma queixa de desaparecimento, embora não lhe tenha sido dada a devida atenção. Ele é um rapaz novo. Está só a divertir-se. Ele vai voltar, assegurou-lhe o polícia. Na altura, Sarah discutiu com o agente, acusando-o de indiferença e ameaçando queixar-se ao Ministério Público. No entanto, o homem acabou por ter razão. Michael regressou à casa, quase a rastejar. Ele parecia pálido e desalinhado, como um sem-abrigo. Sarah compreendeu que o seu filho tinha problemas com a bebida. Muitas vezes, ele não conseguia manter-se de pé. Dizia disparates e respondia de forma inadequada. Tudo isto se devia à má influência da companhia que ele mantinha. Sarah ficou horrorizada ao perceber que, por vezes, tinha medo do seu próprio filho. Mas, tal como muitos anos antes, quando teve de cuidar de um bebê prematuro e fraco, a mulher reuniu as suas forças e decidiu agir. Ela não desistiria. Ela lutaria pelo seu filho. Mas desta vez foi mais difícil. Michael recusou-se a ir ao médico e não ia cortar os laços com os seus novos amigos. Não vês que esses amigos te estão a arrastar para o fundo? A mulher tentou argumentar com o seu filho. Tu eras o aluno mais bem-sucedido da tua turma. És um programador talentoso. Tanto trabalho foi investido. E estás disposto a fazer isto à tua vida agora? Em breve. Não haverá volta a dar. Mas com eles eu posso ser eu mesmo. Não aquele rapaz perfeito que tu imaginaste. Retorquiu Michael. Finalmente. Estou livre da tua pressão. Aceita isso. E será mais fácil. Sarah repreendeu. Chorou. Implorou e tentou falar com o seu filho de coração para coração. Mas nada resultou. Era doloroso e assustador ver no que o seu ente querido se estava a transformar.
E havia também um sentimento persistente de culpa. Ela não conseguiu lidar com a educação do seu filho. Foi o seu fracasso. Ela era uma má mãe. Depois de cerca de 1 ano a viver assim, tudo se normalizou subitamente por si só. Isto aconteceu depois de outra longa ausência de Michael. Sarah já quase tinha desistido. Mas um milagre aconteceu. Michael mudou novamente. A princípio, ele começou a ir a discotecas com menos frequência. Depois parou por completo. Sarah já não via o seu filho naquele estado estranho que a costumava assustar. Michael recuperou na universidade. As suas conquistas anteriores ajudaram-no. Os professores esforçaram-se para ajudar o estudante talentoso. E ele até começou a trabalhar novamente, criando websites para empresas. Sarah então decidiu que o seu filho tinha passado por um período de transição no seu 4º ano e, após a crise, ele amadureceu subitamente. Recompôs-se e tudo ficaria bem. Agora, ela também desempenhou um papel nisso. Claro. As conversas parentais, aparentemente, não foram em vão. Michael reagia mal quando ela o repreendia. Mas as palavras certas ficaram depositadas algures na sua mente. No final, o seu filho fez a escolha certa. A princípio, Sarah vigiava ansiosamente o seu filho, com medo de que tudo se repetisse. No entanto, Michael comportou-se de forma impecável. Certa vez, olhando para os olhos preocupados da sua mãe, ele pediu desculpa pelo seu comportamento. Eu compreendo a dor que te causei. E tenho vergonha. Michael baixou a cabeça, mostrando um remorso sincero. Eu insultei-te. Peguei nas tuas coisas e vendi-as só para conseguir dinheiro para entretenimento. E tu? Tu fizeste tanto por mim. E eu tratei-te assim. Filho. Isso está tudo no passado. Apressou-se Sarah a acalmar o seu filho e a dissipar o constrangimento. O principal é que percebeste tudo e mudaste. Foi uma lição de vida importante para ti. Agora tudo vai ficar bem. Sim. Agora tudo vai ficar bem. Prometeu Michael. E eu vou definitivamente devolver o dinheiro das joias que tirei. Michael cumpriu a sua palavra. Ele formou-se na universidade com distinção. Conseguiu um bom cargo numa empresa de prestígio. Sarah, que já se tinha reformado nessa altura, tinha contactos. Mas o próprio Michael lidou bem com a tarefa de encontrar um emprego. Com o seu primeiro salário, ele comprou joias de ouro para sua mãe, ainda mais caras do que aquelas que uma vez tirou da sua caixa. Ele entregou a Sarah um par de caixas de veludo. Envergonhada, a mulher não disse nada. Apenas abraçou seu filho com força. Eles eram as pessoas mais próximas e queridas da Terra. O tempo passou e Michael trabalhou. Comprou um apartamento e começou a renová-lo. Ocasionalmente, Sarah viajava com o seu filho. Michael envolveu a sua mãe neste fascinante hobby, oferecendo-lhe frequentemente passeios interessantes pelo país. E por vezes ia com ela. Parece que não havia segredos entre mãe e filho. Eles falavam sobre todo tipo de coisas e discutiam tudo no mundo. No entanto, Sarah compreendia que Michael tinha uma namorada, sobre a qual ele, de alguma forma, se mantinha em silêncio. A mulher tentou fazer perguntas, mas o seu filho respondia evasivamente e uma vez disse diretamente que tudo tem o seu tempo. E Sarah parou de perguntar. Afinal, um adulto tem direito a uma vida pessoal. Havia outro tópico proibido para a conversa. Michael nunca falou sobre o que lhe aconteceu durante aquele período difícil. Por que mudou de repente? Que tipo de amigos ele tinha na altura?
O que o rapaz fazia quando não vinha a casa durante dias? E o mais importante, como conseguiu libertar-se de um pântano que o puxava para baixo? Michael ficava imediatamente sombrio e fechado quando Sarah tentava falar com ele. E a mulher gradualmente deixou de tentar. Sarah sentou-se na sua poltrona e bordou. Pois recentemente tinha começado a fazer trabalhos manuais. Era um passatempo relaxante. E os belos quadros que ela criava eram agradáveis. A parede da sala de estar já estava coberta com eles. Anteriormente, Sarah estava sempre ocupada com o seu filho e o trabalho. E simplesmente não havia energia suficiente para pequenas coisas agradáveis como trabalhos manuais. A TV estava a dar em fundo, mostrando o enredo da próxima novela. Não que Sarah amasse estas séries sentimentais. Ela apenas por vezes queria ver algo leve e descomprometido. Os anos provavelmente cobram o seu preço. Afinal, ela tem quase 65 anos. Em breve, talvez, venham os netos. O telefone na mesa de centro tocou. E Sarah olhou para o ecrã. Era o seu filho a ligar. Olá. Mãe. Tenho um pedido para ti. Podes preparar algo especial para o jantar hoje à noite? Tu és boa em muitas coisas. Escolhe algo à tua discrição. Claro. Com prazer. Pode ser mais específico sobre o que queres? Mãe? Não é para mim. Temos uma convidada hoje. Vou apresentar-te a minha noiva. O quê? Sarah endireitou-se na cadeira. Por que não me disseste mais cedo? Teria preparado mais coisas. É um evento tão grandioso. Foi por isso que não te disse com antecedência. Para não te preocupares e não inventares nada de especial. Apenas prepara um dos teus pratos favoritos. E eu compro vinho. É o suficiente. Não. Não é o suficiente. Objetou Sarah. E os guardanapos e a louça a combinar? E as velas? E a decoração? Quero receber a tua noiva com dignidade. Mãe? Que velas? Sarah sentiu o seu filho a sorrir. Apenas põe a mesa para 3. A Charlize não gosta de formalidades excessivas. Então o nome dela é Charlize. Disse Sarah. De repente, ela percebeu que era a única coisa que sabia sobre a rapariga que o seu filho amava. Quem é ela? Quantos anos tem? O que faz? Diz-me alguma coisa. Pelo menos. Falaremos sobre isso quando nos encontrarmos. Prometeu Michael. Será um tópico de conversa. Vais gostar dela. Ela é simpática. As horas passaram rapidamente. E Sarah estava ocupada com tarefas agradáveis. Ela foi à loja comprar guardanapos e velas a condizer. E precisava de comprar mais qualquer coisa para a mesa. Sarah assou um ganso com maçãs no forno. Um prato em que ela era excelente. Fez um par de saladas e pôs a mesa lindamente para a hora marcada. Em breve, o seu filho e a Charlize chegariam. Ela deve ser uma rapariga muito digna e bonita. Já que Michael a escolheu. Sarah questionava-se quem seriam os seus pais. Porque isso dependia tanto da família. Será que a rapariga gostaria do apartamento deles? Ou acharia o ambiente demasiado simples? O coração de Sarah batia forte de antecipação alegre. O seu filho disse que a apresentaria à sua noiva. Isso significava que eles decidiram casar-se. Que felicidade! Não estava longe o tempo em que Michael lhe daria netos. Sarah mal podia esperar para mimar os pequeninos. Ela acreditava que seria a avó perfeita. Aquela que nem ela nem o seu filho tiveram, carinhosa. Amorosa. Atenta. Finalmente. Ouviu-se o som da porta abrir-se.
Sarah foi ao corredor para receber os seus convidados. O seu filho entrou primeiro no apartamento. Atrás dele vinha uma rapariga jovem. Esguia. Pálida e tímida. Nas suas mãos estava uma simples mala de imitação de cabedal. E nos seus pés sapatos rasos gastos de uma loja chinesa. Sarah notou imediatamente estes detalhes. Bem-vindos, queridos convidados. A mulher encontrou forças para sorrir. Charlize sentou-se modestamente ao lado de Michael. Sarah sentou-se em frente da rapariga. Ela era bonita. Claro. Delicada como um veado. Michael parecia ainda mais masculino e forte ao lado dela. A mulher conseguia compreender perfeitamente o que atraiu seu filho a esta jovem criatura. Descobriu-se que Charlize era alguns anos mais nova que Michael. Depois de terminar a escola de enfermagem, ela trabalhava numa clínica privada. Sarah começou a ponderar. A profissão é certamente nobre e necessária. Mas por que não se tornar médica em vez de enfermeira? Ou a Charlize não tinha ambição. Ou era preguiçosa. Ou não era suficientemente inteligente. Nenhuma destas opções era boa. Então, Sarah descobriu que Michael e Charlize namoravam há vários anos. Eles conheceram-se numa paragem de autocarro durante uma tempestade. O que parecia bastante original e até romântico na era dos encontros pela internet. O destino juntou-nos. Disse Michael com uma celebridade exagerada. E depois acrescentou seriamente, a Charlize é o meu anjo da guarda. O amor da minha vida. A rapariga sorriu. E Sarah sentiu uma pontada de ciúme. Depois, ela perguntou a Charlize sobre a sua família. E descobriu-se que a rapariga tinha vindo da aldeia para a cidade para estudar. Os seus pais são pobres. E eles têm mais 4 filhos além de Charlize. Durante os seus estudos, a rapariga viveu numa residência universitária e trabalhou a tempo parcial. Uma vez que a bolsa de estudo não era suficiente para cobrir as suas despesas. Depois de se formar, ela arranjou um emprego e a vida tornou-se mais fácil. Havia fundos para renda, roupas e comida. Mais tarde, ela conheceu acidentalmente Michael e percebeu que se tinha apaixonado. Não admira que te tenhas apaixonado, pensou Sarah para si mesma. Ele é um rapaz com educação e um bom emprego. Uma opção ideal para alguém como tu. Sarah percebeu que o seu filho era a única oportunidade de Charlize para escapar à pobreza. Talvez tenha sido o sucesso de Michael que a atraiu. Apesar da sua modéstia e educação, Sarah sentiu antipatia por Charlize. Ela está a fingir para me agradar, decidiu a mulher. E depois do casamento, ela vai mostrar a sua verdadeira face. Mas está bem. Eu vou falar com o meu filho. Ele não repara em nada agora por causa dos seus sentimentos fortes. Para não colocar o seu filho numa posição embaraçosa. Sarah fingiu ser amigável. Michael, por sua vez, parecia estar apaixonado e feliz. Sarah compreendia-o. Ela também já estivera apaixonada. Muitos anos antes. Um charmoso jovem motorista de táxi. Brent. Também lhe tinha virado a cabeça. E ela demorou vários anos a perceber que ele a estava a usar descaradamente. Sarah não queria um cenário assim para Michael. Depois do jantar, Michael foi levar Charlize ao táxi. Sarah encontrou forças para sorrir à despedida. Mas Charlize notou as verdadeiras emoções da sua futura sogra. Uma pessoa sensível. Mas o mais importante, pensou Sarah, é que o meu filho não compreendeu nada. Sarah sonhava com uma vida diferente para o seu filho bem-sucedido e promissor. Não uma rapariga pobre que nem sequer tinha ensino superior. Ela planeava falar com ele com cautela, para não o magoar ou afastar.
Bem, o que achaste da Charlize? Perguntou Michael quando voltou a casa. Ela é encantadora. Não é? Bonita. Sim. Sarah não discutiu. E é tudo sério entre vocês os dois? Não podia ser mais sério. Eu amo-a mais do que a própria vida. E vamos casar-nos até o final do ano. Essa é a minha decisão. Mas talvez não devesses apressar-te. Namorem. Saiam. Quem te impede? Um casamento é um compromisso muito sério. Mãe? O que se passa contigo? Michael piscou os olhos nervosamente. Não gostaste da Charlize? O que há de errado com ela? Ela é uma rapariga pobre da aldeia. Disse Sarah. Decidindo finalmente ser honesta. Ela não tem ensino superior. Não tem perspectivas. Tu és o bilhete dela para uma vida confortável. Não quero que sejas usado. Achas que só posso ser amado pelo meu carro, apartamento e salário? E que eu? Por mim mesmo. Não sou nada? O quê? Não quero dizer isso de todo. Protestou Sarah. Tu és a pessoa mais maravilhosa. Mereces o melhor. Mas a Charlize. Ela não é o par certo para ti. Não te apresses. Vais encontrar uma noiva que te sirva melhor. Eu nunca te contei. Mas houve uma altura na minha vida em que tive um gigolô a viver à minha custa. Foi doloroso e humilhante. Mãe? Não fales dela assim. Disse Michael em tom de reprovação. E Sarah compreendeu imediatamente que se continuasse no mesmo tom, perderia o favor do seu filho. Ele estava demasiado encantado por Charlize agora. E lembra-te de ti. Tu também és da aldeia e de uma família pobre. Tu e a Charlize têm muito em comum. Não tanto assim. Eu não tentei melhorar a minha situação financeira casando com um homem rico. Eu consegui tudo sozinha. Mãe? Disse Michael num tom de repreensão. Está bem. Desculpa. Suspirou a sua mãe. Já que a escolheste. Ela deve ser perfeita. Vais gostar dela um dia. Quando a conheceres melhor. Michael finalmente sorriu. Depois desta conversa, Sarah tentou muitas vezes dissuadir o seu filho, insinuando-lhe que ele não devia apressar-se. Que devia olhar mais de perto para sua futura noiva. Mas Michael permaneceu inflexível. Ele afirmava que amava Charlize e que os seus sentimentos foram testados pelo tempo. Ele também implorou à sua mãe que tratasse a sua noiva com bondade. Sarah esforçou-se muito para não mostrar a sua antipatia. Mas por vezes simplesmente não conseguia evitar. Por que não tiraste um curso superior? Perguntou Sarah a Charlize uma vez. Esta questão não lhe saía da cabeça. Os seus amigos já sabiam que o seu filho estava a preparar-se para um casamento e... Claro! Perguntavam sobre a noiva. Sarah até se sentia um pouco embaraçada ao responder às suas perguntas. E agora queria colocar Charlize na mesma posição desconfortável. Eu tinha de trabalhar. Encolheu os ombros a rapariga. Depois de terminar os cursos de enfermagem, pediram-me para desocupar a residência. Por isso, tive de trabalhar. Não se pode estudar numa universidade de medicina à distância. Eu não conseguia conciliar os estudos com o trabalho. Sarah abanou a cabeça, pensando para si mesma que a rapariga era simplesmente preguiçosa. No seu tempo, ela tinha trabalhado de sol a sol e não tinha dependido de um namorado rico para melhorar a sua situação financeira. O jovem casal decidiu não ter um casamento faustoso, optando em vez disso por um jantar com os amigos mais próximos num restaurante. Antes de partirem para umas férias na praia, Sarah ficou chateada com isto, porque tinha sonhado com uma grande celebração.
Com uma noiva de vestido branco e véu. O seu belo filho num fato elegante. Família e amigos de ambos os lados. Depois da sua lua de mel, os recém-casados mudarão-se para o apartamento de Michael, que ele já tinha renovado. A princípio, o jovem casal visitava Sarah com frequência. Mas as suas visitas diminuíram e, eventualmente, pararam por completo. Esqueceram-se completamente de mim? Perguntou Sarah ao seu filho, indignada. Durante uma chamada telefônica. Está sempre a criticar a Charlize, explicou Michael. É por isso que já não vamos aí. Para não te irritar desnecessariamente. Ela está a virar-te contra mim. Respondeu Sarah. Mãe? Eu amo a Charlize e também te amo a ti. Não me faças escolher entre as duas. É difícil. Sarah. De facto. Tentava criticar Charlize sempre que tinha oportunidade. Ela comentava frequentemente a roupa de Charlize. A sua incapacidade de discutir arte e literatura. A sua colher a bater ruidosamente contra a chávena ao mexer o açúcar e o seu riso alto. Sarah tentava dizer estes comentários como conselhos amigáveis. E Charlize não parecia ofendida. Ou pelo menos não o demonstrava. No entanto, ela provavelmente expressava os seus sentimentos ao marido mais tarde. A cada dia que passava, Charlize irritava mais e mais a Sarah. Ela está a fingir ser modesta. Estas aldeãs de uma família pobre são tão astutas, mundanas e experientes que provavelmente foi fácil para ela enganar o meu respeitável e inteligente filho. Deve ter sido uma tarefa fácil para ela. Queixou-se Sarah à sua amiga. Um dia, Sarah teve uma forte dor de estômago que tornava impossível respirar. Ela decidiu não esperar na fila de uma clínica estatal e, em vez disso, foi a uma boa clínica privada. Numa hora, ela estava sentada à porta do consultório do médico. Como eram diferentes as clínicas privadas das estatais. Funcionários sorridentes. Um ambiente amigável. Interiores elegantes. Sem pessoas desagradáveis. Sem cheiros horríveis. Pediram a Sarah para esperar 5 minutos. E ela acomodou-se num sofá de cabedal macio, abrindo uma revista que estava na mesa. De repente, ela ouviu uma voz familiar. Por favor, entre. O Leonard está à sua espera. Disse Charlize com um sorriso a um paciente. Que coincidência! Sarah tinha, sem saber, marcado uma consulta na clínica onde a sua nora trabalhava. Por alguma razão, Sarah não queria que Charlize a notasse agora. Ela rapidamente cobriu o rosto com a revista, enquanto observava atentamente a bonita enfermeira. Charlize trocou algumas palavras com uma colega na recepção. Assinou alguns documentos. E depois o médico, um homem alto e bonito, saiu do consultório. Sarah não gostou nada da maneira como ele olhava para Charlize. O médico não conseguia tirar os olhos da enfermeira. Claramente encantado por ela. Ele fez uma pergunta a Charlize. E ela respondeu, trazendo um sorriso ao rosto do médico. Estaria ela a flertar? Sarah sentia dificuldade em respirar. Que decepção para o seu filho. Ele acolheu uma rapariga pobre. E ela anda a brincar no trabalho em sinal de gratidão. O médico aproximou-se de Charlize e falou com ela novamente. O seu olhar não deixando dúvidas de que ele estava perdidamente apaixonado. Charlize respondeu brevemente e apressou-se pelo corredor. O homem ficou a observá-la até ela desaparecer numa das salas. A cena que Sarah acabará de testemunhar era chocante por um lado. Mas por outro, ela estava contente. Afinal, ela tinha razão sobre Charlize.
O exame do terapeuta e a ecografia mostraram que estava tudo bem com Sarah. Ela ficou satisfeita com o resultado. Mas agora uma questão totalmente diferente ocupava sua mente. Como abrir os olhos do seu filho e salvá-lo desta mulher gananciosa e infiel? Como mãe, ela tinha de fazer alguma coisa. Imediatamente, Sarah ligou ao seu filho. Como estás? Começou a mulher. Como vai a vida de família? Está tudo ótimo. Respondeu seu filho. Tens a certeza? Mãe? Que pergunta estranha. Claro que tenho a certeza. Estive hoje na clínica onde a Charlize trabalha e fiz uma ecografia. Sim. Está tudo bem comigo. Não estou a ligar por causa disso. Devias ter visto como um médico olhava para ela. Simplesmente a devorá-la com os olhos. E qual é o problema? A minha mulher é bonita. É normal que os homens olhem para ela. Até me lisonjeia. Eu não estaria tão feliz se fosse a ti. Sarah já não tentava escolher as palavras com cuidado. A Charlize estava a flertar abertamente com ele. A sorrir-lhe. Não podes confiar nela. Mãe? A voz de Michael tornou-se firme. Estás outra vez com isso? A Charlize é a única pessoa em quem posso confiar. A nossa relação resistiu ao teste do tempo. E eu? Sarah ficou atônita. Então podes confiar nela. Mas não na tua própria mãe? Ultimamente. Não tenho tanta certeza sobre ti. Admitiu Michael. Parece ser veementemente contra a minha felicidade. Dentro de Sarah, uma mistura de raiva e aborrecimento fervia. Mas o que podia ela fazer? A vida porá tudo no seu devido lugar. A partir daquele dia, ela começou a considerar Charlize só uma caçadora de fortunas da aldeia e uma pessoa preguiçosa. Mas também uma esposa infiel. Como não? Sarah tinha olhos e viu claramente como a sua nora estava a flertar com um médico no trabalho. Claro! Michael descobriria mais tarde e perceberia que a sua mãe tinha razão. E o rapaz enfrentaria uma grande desilusão e dor. Sarah decidiu celebrar o seu 65º aniversário em grande estilo. Ela não pôde ter um casamento faustoso. Mas a sua alma exigia uma grande festa. Por isso, a mulher reservou um grande salão num restaurante. Pagou por um jantar luxuoso e convidou dezenas de convidados, antigos colegas e amigos. Claro! Ela convidou seu filho e a sua nora. Embora não quisesse ver Charlize. Mas nesse caso Michael também não teria vindo. A celebração foi ótima. O anfitrião entreteve os convidados com concursos divertidos e piadas. E os empregados serviram pratos deliciosos a tempo. Sarah olhou de relance para sua nora, que provavelmente nunca tinha estado em festas assim. Charlize estava quieta e modesta, parecendo um pouco tímida. Sarah ficou satisfeita com isso. Claro! A rapariga do campo sentia-se deslocada em companhia decente. Entretanto, os convidados revezavam-se a dizer palavras amáveis sobre Sarah e a enumerar as suas conquistas profissionais. Elogiaram a sua capacidade de fazer amigos e o seu caráter forte. Sarah derretia-se de prazer. Era bom que os seus entes queridos notassem os seus méritos e os apreciassem. Depois, chegou a hora de o seu filho fazer um brinde. Ele levantou-se com Charlize. Sarah olhou para Michael e ficou encantada com a sua bela aparência. Ele parecia um ator de Hollywood com o seu casaco e camisa. Michael proferiu palavras comoventes de amor pela sua mãe e elogiou-a por tudo o que tinha feito por ele. De repente, ele disse algo que surpreendeu todos, incluindo Sarah. Mas o nosso maior presente para ti será em março, quando vieres à maternidade para conhecer o teu neto. Houve aplausos.
Choveram parabéns. As pessoas sorriram. Alguém até derramou uma lágrima. Charlize olhou para baixo, envergonhada, enquanto Michael a encorajava, abraçando-a pelos ombros. Apenas Sarah estava sentada com uma expressão dura, pensamentos infelizes a remoinhar na sua cabeça. Em março. Isso significa que Charlize estava a meio da gravidez. E Michael só lhe contou agora. Como se ela fosse uma estranha. Em vez de ficar feliz com o neto com que tanto sonhara e que em breve apareceria. Sarah sentiu uma sensação desagradável de que se tinha tornado uma personagem secundária na vida do seu filho. E tudo por causa de quem? Por causa da rapariga da aldeia, que flerta com médicos no trabalho enquanto está grávida. Mais tarde, Sarah arrependeu-se do seu comportamento. Mas o que está feito? Está feito. Quando todos se acalmaram um pouco, Sarah levantou-se do seu lugar e fez aquela pergunta terrível: Michael, tens a certeza de que o filho é teu? Naquele momento, a cena da clínica estava claramente na mente de Sarah, o médico a devorar a nora com os olhos. A encantadora Charlize a sorrir-lhe de volta. Faíscas voavam claramente entre os colegas. O que mais podia Sarah pensar? O mestre de cerimônias tentou transformar tudo numa piada. E conseguiu até certo ponto. Os convidados riram. Mas o rosto de Michael congelou. A dor e a desilusão estampadas nos seus olhos. Charlize primeiro corou até a raiz dos cabelos. Depois virou-se e saiu da sala sem olhar para trás. Michael, lançando um olhar desapontado à sua mãe, apressou-se atrás da sua esposa. Sarah percebeu subitamente que o seu filho estava agora verdadeiramente zangado com ela. Os convidados comportaram-se como se nada tivesse acontecido, divertindo-se, cantando canções, participando em concursos. Todos preferiram ignorar os momentos embaraçosos para não estragar a celebração. Uma velha amiga aproximou-se de Sarah e apoiou-a. O seu filho tinha se divorciado recentemente. E a sua esposa tinha ficado com metade dos bens, com os quais ela não tinha nada a ver. E agora não permitia que a sua ex-sogra visse os seus netos. Quem me dera ter sido tão corajosa e direta como tu foste no meu tempo, disse a amiga, abanando a cabeça e abraçando Sarah pelos ombros. O Michael ficou ofendido. Como é que vou fazer as pazes com ele agora? Perguntou Sarah, chateada. A verdade é demasiado desagradável. É por isso que magoa os olhos. Confortou a amiga. Não te preocupes. Ele é teu filho. Ele vai perceber tudo. E uma mãe perdoa sempre. No entanto, Michael parecia não ter intenção de perdoar a sua mãe. Sarah tentou ligar-lhe várias vezes, mas ele ignorou as suas chamadas e depois até bloqueou o seu número. Passaram-se 2 meses e Sarah não conseguia encontrar paz. Sentia falta do seu filho e queria ouvir a sua voz e ver os seus olhos amados. Anelava pelas suas conversas sinceras e passeios juntos. A mulher arrependia-se do que aconteceu no seu aniversário, mas não mudou de opinião sobre Charlize. Pelo contrário, ficou mais convencida de que o filho não era de Michael. Charlize tinha medo de ser desmascarada. Por isso impedia a comunicação entre mãe e filho. Sarah ter-lhe-ia contado tudo o que viu. Ele teria descoberto que as suas suspeitas não eram infundadas e teria duvidado dela. Entretanto, Michael tinha erguido uma barreira invisível à volta da sua família e não deixava sua mãe, outrora sua pessoa mais próxima e amada, entrar. Sarah nunca se sentirá tão sozinha antes. Se algo lhe acontecesse agora, parece que ninguém notaria. Mas então, um dia, Michael apareceu em sua casa sem avisar. Ele abriu a porta com a sua chave e entrou no corredor,
como se nada tivesse acontecido. Sarah estava sentada com o seu bordado em frente à TV naquele momento. A sua aparição inesperada excitou-a e agradou-lhe. Sarah levantou-se de um salto. E o seu bordado caiu diretamente no chão. Michael parecia calmo e determinado. Um verdadeiro homem adulto. Como ela sentia a falta dele. Michael! Vieste! Exclamou a mulher, tentando abraçar o seu filho. Mas ele esquivou-se. Mãe? Precisamos de falar muito seriamente sobre o incidente no aniversário. Eu própria arrependo-me. Ah, sério? Bem. Então. Talvez venhas comigo agora à nossa casa e peças desculpa a Charlize? Pedir desculpa a Charlize? Sarah piscou os olhos. Surpreendida. Não tenho culpa nenhuma perante ela. Queria pedir-te desculpa a ti. Devia ter te contado a verdade sobre a tua mulher em privado. Sabes? Eu via. Então ainda não percebeste nada. Interrompeu Michael, olhando para sua mãe com amargura. Está bem. A culpa é minha. Devia ter te contado logo. Quando percebi que não gostavas da Charlize. Mas ela impediu-me. Ela pediu-me para não te preocupar desnecessariamente. E não queria parecer uma santa salvadora aos teus olhos. Mas já que é assim. Faz um chá. Pediu Michael de repente. Acomodando-se no sofá. Vamos ter uma conversa muito longa. Precisas de saber muita coisa. Michael começou a história quando um novo aluno se juntou ao seu grupo durante o 4º ano. Beori não se saía bem academicamente. Para dizer o mínimo. Mal conseguirá voltar depois de ser expulso e era alguns anos mais velho que os seus colegas. O bem-educado Michael ficou imediatamente desconcertado com o estilo de comunicação livre de Beori. Beori até comia batatas fritas durante as aulas. Sem responder às observações dos professores. Discutia frequentemente com os professores. Atendia chamadas telefônicas durante a aula e saía da sala a meio de uma aula. Ele também faltava às aulas com frequência. Beori não era muito social com os seus colegas e deixava claro que os achava demasiado jovens e inexperientes para serem amigos de alguém tão fixe como ele. Ele recebia constantemente chamadas telefônicas e, pelos trechos de conversa, era claro que ele frequentava regularmente festas, ia a discotecas e viajava. Michael sentiu uma pontada de inveja de Beori. Ele até tinha um andar especial. Livre e relaxado. Ao contrário de Michael, que sempre aderira estritamente ao quadro estabelecido pela sua mãe. Ela tinha-lhe incutido a crença de que as pessoas bem-educadas e decentes deviam comportar-se de uma certa maneira. Michael tentava seguir os seus ensinamentos. Mas agora, ao olhar para Beori, ele percebeu que a vida podia ser vivida de forma diferente. O que é que Michael tinha? Estudos, casa, trabalho na internet, idas com colegas ao cinema ou ao bowling, encontros ocasionais com raparigas tímidas e livros interessantes. Estas eram as únicas coisas que compunham os dias cinzentos de Michael. Por outro lado, Beori parecia estar a viver uma vida mais plena e vibrante. Uma que ele tinha escolhido para si mesmo. Não uma que lhe fora imposta. Michael já tinha visto violadores da disciplina antes. Mas eles eram apenas palhaços a tentar chamar a atenção com o seu comportamento. Beori era diferente. Ele não parecia importar-se minimamente com as opiniões dos outros. A vida universitária parecia cinzenta e insignificante em comparação com a vida interessante de Beori. Michael percebeu que era a altura de mudar alguma coisa e que estava cansado de viver segundo regras impostas. Ele não queria mais levar uma existência miserável como um aluno modelo. Ele sentia que a vida estava a passar por ele. E nada de brilhante ou interessante estava a acontecer.
Depois da universidade, seria trabalho, seguido de casamento e filhos. Este era o guião de vida que a sua mãe tinha planeado para ele. E não incluía nenhum entretenimento, diversão ou aventura. Beori tornou-se um exemplo a seguir para Michael. Ele começou a copiar a sua maneira de falar e os seus gestos, por vezes inconscientemente. Uma vez, Michael até se atreveu a responder rudemente a um professor que lhe fez uma observação. Os alunos ficaram surpreendidos, pois ninguém esperava tal comportamento dele. Beori virou-se, olhou para Michael com claro interesse e até lhe piscou o olho conspiratoriamente. Durante o intervalo, Beori aproximou-se de Michael. Parece ser diferente deste rebanho de ovelhas, disse ele, esticando deliberadamente as palavras. Eles são humilhados, mas calam-se. Eu não sou assim, assegurou Michael, satisfeito com o elogio do seu ídolo. Então deve ser divertido contigo. Beori deu uma palmada no ombro do seu colega. Venha à discoteca esta noite. Costumamos andar por lá com amigos. Claro que Michael foi à discoteca naquela noite. Ele queria muito experimentar a vida divertida que o seu novo colega levava. Antes, Michael não gostava de discotecas. Eram escuras, abafadas, fumarentas. A música era alta e a pista de dança estava superlotada. Para ser honesto, Michael também não gostava de dançar. Ele já tinha ido a discotecas algumas vezes com amigos para conhecer raparigas, mas as senhoras preferiam outros rapazes, tal como Beori e os seus conhecidos, leves, abertos, confiantes, ousados e decididos. Mas hoje, Michael sentia-se exatamente assim. Beori e a sua companhia aceitaram Michael como um dos seus. Eles beberam, dançaram, e o seu grupo foi reabastecido com raparigas bonitas. Na presença de Beori, Michael sentia-se um verdadeiro macho. As palavras fluíam dele, e as raparigas ouviam atentamente e admiravam. Foi simplesmente ótimo. Perto do amanhecer, Michael sentiu-se exausto. Os amigos de Beori também pareciam cansados. Mas então um dos rapazes tirou um pacote do bolso. Isto é para dar energia, disse ele a Michael, que ficou surpreendido. Os outros não precisavam de explicações. Não te preocupes, tranquilizou Beori. Ingredientes à base de plantas, sem química, produto natural. Precisamos de um pequeno refresco. A noite está no auge e já estamos exaustos. Michael percebeu que Beori lhe estava a oferecer e ficou preocupado com isso. Mas não podia recusar em frente de todos. Passado algum tempo, Michael sentiu uma onda de força sem precedentes. Ele sentia-se como um herói de um filme, bonito, confiante, musculado, capaz de qualquer proeza, até de escalar um edifício de vários andares pela parede. Parecia que tudo era possível. Depois, a consciência desligou-se. Michael acordou numa garagem num colchão insuflável. Ao lado dele, coberta com um cobertor, estava uma rapariga bonita, mas aparentemente exagerada e desconhecida. Vários jovens e mulheres, incluindo Beori, também dormiam ali. Alguns estavam num sofá velho, outros no mesmo colchão que Michael, e alguns simplesmente no chão. Michael não se lembrava do que tinha acontecido. A sua cabeça latejava. Tudo girava à sua frente e a náusea subia-lhe a garganta. Ontem tinha sido bom e divertido, mas parece que agora a conta estava a chegar. E Michael estava disposto a pagar este preço por uma noite brilhante e inesquecível. Acorda,
Mano! Rouquejou Belry, virando-se para o outro lado. Desmaiaste abruptamente ontem à noite. Até pensamos em chamar uma ambulância. Mas agora estás bem. Desde então, Michael começou a comunicar com Belry e os seus amigos. Eram sentimentos inteiramente novos. Diferentes de tudo o que ele já tinha experimentado. Michael agora sentia-se muito mais confiante e aprendeu a comportar-se de forma mais livre. Muito do que antes parecia importante, agora perderá todo o valor. Por exemplo, os sonhos de uma carreira. Anteriormente, Michael era tímido ao conhecer raparigas. Não sabia como se comportar com elas e ficava embaraçado na sua presença. Agora, na companhia de Belry e dos seus amigos, ele fazia facilmente conhecimentos para 1 ou 2 noites. Seguindo o exemplo dos seus novos conhecidos. As bebidas podem ter desempenhado um papel, mas também alguém na companhia tinha sempre algo interessante para comer. Tudo isso tornava o mundo mais brilhante. As sensações mais aguçadas e as emoções mais vivas. Michael agora mal comunicava com os seus amigos da sua vida passada. O que é que eles sabiam sobre a verdadeira diversão? Estes falhados só estavam interessados na próxima sessão e nos exames. Michael foi influenciado pela calma de Belry, que não se preocupava minimamente com os estudos. Ele tinha outros planos mais interessantes. Belry planeou uma grande festa na casa de campo dos seus pais. E Michael foi convidado. O rapaz aguardava ansiosamente o dia marcado. O evento prometia não ser aborrecido. A única coisa que estragava a diversão era sua mãe. Ou melhor, as suas constantes queixas. Anteriormente, Michael não tinha notado o quão sufocante e desagradável ela era. Mas agora ele irritava-se com os seus constantes sermões. Por vezes, dava por si a pensar que, para interromper o fluxo de moralizações tediosas, estava pronto até a bater na sua própria mãe. Um dia, ele quase agiu sobre estes impulsos, quando levantou a mão para ela. A sua mãe inicialmente pareceu assustada, mas depois surpreendida. Naquele dia, o corpo de Michael estava a ceder. E a sua cabeça doía de uma noite passada em festa com amigos. E ali estava sua mãe com os seus eternos conselhos. Por isso, ele quase perdeu a cabeça. Outro problema era o dinheiro. Antes, Michael ganhava dinheiro criando websites para várias empresas. E a sua mãe dava-lhe generosamente dinheiro de bolso. Embora não fosse rico, nunca sentiu falta de fundos. No entanto, ele já não tinha tempo, energia ou desejo de trabalhar a tempo parcial. E a sua mãe parou de lhe dar dinheiro. Ela apenas lhe fornecia o suficiente para o transporte e comida todos os dias. E Michael precisava de dinheiro, porque a diversão não era barata. Um dia, Michael lembrou-se que a sua mãe guardava uma caixa de joias de ouro na prateleira de cima do armário da roupa de cama. Ele sabia disso desde a infância e decidiu roubá-la. Ele levou algumas joias à casa de penhores mais próxima e em breve tornou-se um cliente regular lá. Estranhamente, ele não se sentiu culpado por isso na altura, pois estava focado em obter o dinheiro de que precisava para manter o seu estilo de vida. Aparentemente, o seu cérebro já tinha começado a degenerar. É verdade que ele não percebeu isso na altura e não se arrependeu de nada. Michael chumbou na sessão e não compareceu aos exames. Tal como Belry. Quando a sua mãe descobriu, isso causou outro escândalo, que finalmente levou Michael ao limite. Ele voltou a investir contra ela e provavelmente ter-lhe-ia batido na cara se ela não se tivesse desviado. Sarah empalideceu. Cobriu o rosto com as mãos e desatou a chorar. Michael viu a sua mãe a chorar pela primeira vez.
Mas nem esta visão o fez voltar a si. Ele esperou que ela fosse à loja e entrou sorrateiramente no seu quarto. A mesma caixa estava lá. Ele ainda tinha tempo de ir à casa de penhores. E precisava de dinheiro antes que fechasse. Michael queria distrair-se. Aliviar a tensão. Divertir-se. Ou qualquer coisa para evitar a insuportável sensação de irritação. No entanto, uma surpresa desagradável esperava-o. Sarah descobriu a falta das joias e escondeu a caixa. Michael então virou tudo do avesso no apartamento. Atirando livros das prateleiras. Esvaziando gavetas e comodas. E até verificando os armários. Tudo em vão. Pois o cofre não estava lá. Com raiva, Michael partiu vários pratos e saiu a correr do apartamento. Que já começava a parecer-lhe uma prisão. Ele foi para a garagem de Belry, onde o seu amigo estava a recuperar da festa da noite anterior. Nenhum deles parecia excelente. Michael partilhou os seus problemas com o seu amigo, não tinha dinheiro. Não conseguia ficar em casa. E a sua mãe nem sequer o deixava respirar calmamente. Qual é o problema? Fica aqui na garagem por agora. Sugeriu Belry. Esta é a minha residência. Os meus familiares não aparecem aqui há muito tempo. Fica o tempo que quiseres. E quanto ao dinheiro? Tenho uma ideia. A ideia revelou-se nada mais do que uma sugestão para assaltar uma mercearia local que fechava às 7 da noite e era vigiada por um velho. Belry distraiu o guarda. Enquanto Michael rapidamente esvaziou o armazém. Caixas de cereais? Salsichas. Enlatados e bebidas foram todas enfiadas num saco enorme. Depois, levaram todo o saque a um homem num apartamento, que lhes contou algumas notas. Michael percebeu que Belry já fazia isto há algum tempo. Bem, não importava agora. Eles tinham dinheiro para a noite. Que? A propósito, já tinha chegado. Michael viveu numa garagem durante cerca de uma semana, durante a qual bebeu muito e sentiu-se mal. Ele já não gostava da sua nova vida, mas não conseguia voltar à antiga. A certa altura, ele deixou de perceber a realidade por completo e, de repente, encontrou-se numa paragem de autocarro nos arredores da cidade. Como é que ele chegou ali? Por que é que estava a tremer tanto e a respirar com tanta dificuldade? E o mais importante, o que deveria ele fazer agora? Sem forças para pensar, Michael deitou-se num banco e decidiu deixar acontecer o que tivesse de acontecer. Moralmente, ele já estava preparado para o pior, a sua passagem desta vida. Estranhamente, este cenário quase não o assustava. Estava frio e ia chover com neve. E um vento cortante soprava. As pessoas há muito que estavam em casa. E não havia de onde esperar salvação. Alguém ajudaria um sem-abrigo sujo e esfarrapado como Michael? Ele percebeu que provavelmente apenas pensariam que ele bebeu e adormeceu. E passariam por ele. E então um milagre aconteceu. Uma bela jovem rapariga inclinou-se subitamente sobre ele, com olhos preocupados e uma voz excitada. A rapariga parecia tão pura e nobre, especialmente em comparação com as senhoras com quem Belry tinha andado recentemente. Está a sentir-se mal? Perguntou uma estranha. Devo chamar uma ambulância? Michael murmurou algo incoerente. A rapariga tirou imediatamente o telemóvel do bolso do casaco e chamou uma ambulância. Enquanto esperava pelos paramédicos, a estranha mediu o pulso de Michael. O medo era visível no seu rosto. O rapaz concluiu que a sua situação era má. Mas apesar da dor, náuseas e tonturas, ele queria admirar os olhos gentis da rapariga. A ambulância chegou rapidamente. E eles carregaram Michael para o veículo.
A rapariga segurou a sua mão e disse palavras de encorajamento o tempo todo. Para a grande alegria de Michael, ela foi com eles. Descobriu-se que, mesmo em tal estado, ele podia encontrar razões para a alegria. Michael foi salvo por um milagre. Deverias estar grato a esta rapariga por toda a tua vida. Ela salvou-te a vida, disse o médico severamente a Michael. Mais um par de minutos e teria sido o fim. Michael acenou com a cabeça em concordância. Falar ainda era difícil para ele. Queres que eu diga a alguém onde estás? Michael abanou a cabeça, dizendo que não. A minha mãe não pode saber disto por nada. Ela simplesmente não aguentaria. Michael compreendeu que ela acabaria definitivamente nos cuidados intensivos com um ataque cardíaco. É um direito teu. És um adulto. Por isso tu decides. A propósito, se isto acontecer de novo, provavelmente não sobreviverás. Tiveste sorte desta vez, mas precisas de tratamento urgente. Pensa nas minhas palavras. Michael pensou e decidiu que seria mais cuidadoso com o número de comprimidos que usava. Muitas pessoas usavam-nos, e ele via-o todos os dias. Por isso ele sabia a medida. Nada de terrível aconteceria. Michael sonhava em sair do hospital o mais rápido possível para se encontrar com Belry. Ele sentia falta da diversão, do riso e da despreocupação. As paredes do hospital eram opressivas e os procedimentos exaustivos. A propósito, nenhum dos seus novos amigos visitou Michael no hospital. Embora ele tenha ligado a Belry assim que pôde e lhe disse onde estava. Belry simpatizou ao telefone e disse que sim. Acontece. Ele apenas pediu para não mencionar o seu nome a ninguém e para não falar dos outros. Entretanto, Charlize, a rapariga da paragem de autocarro, veio visitar Michael várias vezes. Descobriu-se que ela também era enfermeira. Por isso podia avaliar rápida e precisamente o seu estado. A primeira vez que Charlize visitou Michael foi para saber como ele estava. Ela tinha medo de que não o tivessem salvo. Ao saber que estava tudo bem, a rapariga respirou de alívio. De alguma forma imperceptivelmente, Michael contou a Charlize tudo o que lhe tinha acontecido ultimamente. A rapariga ouviu atentamente sem interromper. Durante o seu monólogo, Michael percebeu o quão terrível soava a sua história. Ele tinha vergonha de si mesmo. Foi expulso da universidade. Arruinou a sua relação com a mãe. Levou as suas joias e andava com más companhias. O rapaz pensou que, depois das suas palavras, Charlize se levantaria e iria embora. As pessoas decentes precisavam de se manter longe de pessoas como ele. Mas para sua surpresa, a rapariga ficou com ele por muito tempo naquele dia. Até o final do horário de visitas. Eles falaram sobre tópicos abstratos. E Michael admirava o seu belo rosto, figura esguia e sorriso encantador. Charlize veio visitá-lo mais algumas vezes. Aparentemente, gostava de conversar com Michael. Um dia, ela abriu-se com ele e partilhou a sua história. Descobriu-se que Charlize tinha vindo da aldeia para a cidade, tendo crescido numa família pobre e numerosa. Apesar das dificuldades, ela sempre estudou bem e trabalhou arduamente. Ela tinha 2 sonhos: escapar à pobreza e ajudar as pessoas. Ambos os sonhos tinham se tornado realidade, pois ela conseguiu terminar a escola e tornar-se enfermeira, ajudando pessoas todos os dias. Charlize orgulhava-se de ter trabalhado arduamente e de não depender de ninguém. Comparada com a sua história, a vida de Michael parecia ainda menos atraente. Ela tinha conseguido tanto apesar de não ter apoio nenhum, enquanto a mãe de Michael sempre esteve lá para ele.
E Michael nem sequer conseguiu terminar os seus estudos na universidade. As conversas com Charlize fizeram Michael pensar sobre a sua vida e reconsiderar as suas visões sobre as coisas. Estar perto dos amigos de Barry já não parecia tão apelativo para Michael. A própria Charlize era como um imã para ele. E ele nunca queria despedir-se quando chegava a hora de se separarem. A melhor parte era que ela parecia sentir o mesmo. Michael perguntava-se como uma rapariga tão pura, bonita e nobre podia encontrar algo para amar em alguém como ele. Ela tinha o visto quando ele estava patético, contorcido e a vomitar depois de beber demais. Nada além de nojo poderia ter vindo desta visão. Mas, em vez disso, Charlize começou a sentir pena dele e a mostrar preocupação. Ela até o visitou no hospital para verificar o seu estado. Talvez ela visse algo nele. Algo pelo qual ele pudesse ser amado. Michael há muito que sentia nojo de si mesmo. Depois de sair do hospital, Michael voltou para casa. A sua mãe nunca descobriu que ele tinha passado uma semana no hospital, pensando que ele tinha apenas andado a vaguear, como fazia frequentemente ultimamente. Ele e Charlize continuaram a encontrar-se e a falar ao telefone. Falar com ela fazia Michael sentir-se eufórico. E ele sentia-se melhor e mais limpo. Michael sabia que Charlize era uma rapariga atraente. E os olhares dos transeuntes durante os seus passeios confirmavam isso. Até o Andrew, na clínica onde Charlize trabalhava, se ofereceu para sair com ela. Michael tinha visto este médico uma vez quando se encontrou com Charlize depois do trabalho e percebeu que Andrew estava apaixonado por ela há muito tempo. Um jovem com traços faciais definidos e uma figura desportiva. Considerado inteligente e bem-sucedido. Foi preterido por Charlize em favor de Michael. Um fracasso que foi expulso da universidade e quase morreu. Não foi nada menos que um milagre que eles tenham acabado juntos. Depois de Michael ter alta do hospital, Barry apareceu em cena mais uma vez, convidando-o para a discoteca para celebrar a sua recuperação. E Michael aceitou. Ele tentou honestamente começar uma nova vida. Mas apesar dos seus esforços, viu-se atraído de volta aos seus velhos hábitos e a ansiar pelo esquecimento que eles traziam. Ele sentia falta daquela sensação. A meio da diversão, Charlize ligou. De alguma forma, ela sentiu que Michael estava em perigo e exigiu que ele saísse imediatamente. Michael hesitou. Ele estava a divertir-se tanto e tinha certeza de que nada de mal aconteceria. Ou vens ter comigo agora, ou nunca mais nos veremos. A voz de Charlize era firme e decidida. Não havia dúvida de que ela estava a falar a sério. Michael examinou o salão, uma multidão de pessoas a dançar. Música alta e fumo de cigarro a subir no ar. Memórias de Charlize e do seu sorriso passaram pela sua mente. Ele lembrou-se do olhar triste de Andrew quando ela pegou no braço de Michael no alpendre. Michael piscou os olhos e a cena mudou. Agora ele estava deitado, resignado, numa paragem de autocarro, enfrentando seu próprio fim inevitável. Um rosto bonito e ansioso inclinou-se sobre ele. Michael chamou um táxi e foi ter com Charlize. A escolha foi fácil. Charlize abraçou-o com força, pressionando-se contra ele. Tive medo que fosse tarde demais. Que te perdesse de novo. Admitiu ela. Nunca mais vou andar com eles. Respondeu Michael, acariciando seu cabelo ruivo brilhante. Não preciso de mais ninguém na minha vida exceto tu. E o homem cumpriu as suas promessas. Sempre que Barry ou qualquer outra pessoa da companhia se oferecia para se divertir, Michael respondia com uma recusa categórica. Em breve, os seus antigos amigos desistiram dele. E Michael começou a reconstruir a sua vida. Ele voltou para a universidade.
começou a estudar novamente. Ele esforçou-se muito para se tornar independente o mais rápido possível e fazer uma proposta à sua amada. A sua mãe não podia estar mais feliz com o seu filho, que se tinha decidido. Parecia-lhe que ele tinha percebido seus erros e feito a escolha certa. Michael e Charlize decidiram contar-lhe o que realmente aconteceu. Era uma história demasiado assustadora e feia. Michael não apresentou Charlize à sua mãe porque queria apresentá-la como sua noiva. Não apenas como uma rapariga da rua. Ele sentiu que era a coisa certa a fazer. Finalmente, 2 anos depois de se formar na universidade, Michael percebeu que a base material estava pronta e que ele podia começar uma família. Ele fez uma proposta a Charlize, embora não fosse uma surpresa para ela. Deixou-a satisfeita. No entanto, havia apenas um obstáculo: o encontro com a mãe de Michael. Charlize percebeu imediatamente que a mãe dele não gostava dela. Sarah, claro, tentou esconder isso, mas não resultou muito bem. Michael acreditava que tudo mudaria depois do casamento, mas só piorou. Charlize fingia que estava tudo bem, que o comportamento da sua mãe não a incomodava de todo. Mas Michael via que a sua esposa estava realmente a lutar com a situação. O próprio homem sinceramente perguntava-se como alguém podia não gostar de Charlize. Ela era perfeita, bonita, gentil, leal, carinhosa e corajosa. Como se podia não entender que era uma grande sorte encontrar uma pessoa tão única? Michael esperava que a notícia do seu neto mudasse a atitude da sua mãe em relação à sua esposa. E foi por isso que ele não lhe contou sobre a gravidez de Charlize, esperando pelo momento solene. Embora Charlize duvidasse que fosse uma boa ideia anunciar tal notícia a todos, Michael assegurou-lhe que teria um efeito maior. O homem ficou chocado com as palavras ofensivas que a sua mãe tinha proferido naquela noite. Ele passou muito tempo a acalmar a sua esposa chateada e a repreender-se pela sua tolice. Charlize tinha tido razão o tempo todo. Ele nunca deveria ter contado a todos sobre a gravidez dela em público. Ele tinha pensado que seria uma bela surpresa e um presente caro para o aniversário da sua mãe. Mas em vez disso, tornou-se feio. Desde então, o jovem casal cortou as comunicações com Sarah. Michael ficou profundamente ofendido com as suas palavras e recusou-se a atender às suas chamadas. Charlize instou-o a reconciliar-se com a sua família, lembrando-lhe que ele nunca seria feliz ou estaria em paz de outra forma, e que ela não queria isso para ele. Uma má paz é melhor do que uma boa briga, disse ela. E afinal, o bebê vai nascer em breve. As crianças não devem crescer num ambiente de hostilidade. Sarah ficou atônita. Ela percebeu que poderia ter perdido o seu filho para sempre. Ele tinha estado tão perto de deixar este mundo. Ela lembrou-se do seu comportamento durante aquele período difícil. Ele era agressivo, estranho e frio. Michael tinha estado completamente desinteressado na sua educação e carreira. E só se preocupava com dinheiro, chegando a levar a maior parte das suas joias de ouro para penhorar. Sarah tinha culpado seu estilo de vida dissoluto e o maximalismo juvenil. Mas descobriu-se que o assunto era muito mais sério. Ele quase tinha morrido. Charlize tinha-o salvo 2 vezes, primeiro, ao chamar uma ambulância na paragem de autocarro. E depois, ao dar-lhe um ultimato quando ele estava na discoteca com Belry. Michael poderia facilmente ter voltado aos seus velhos hábitos. Mas o amor e a fé de Charlize nele tinham-no impedido. Sarah suspirou profundamente. As lágrimas a brotarem nos seus olhos. Ela estava a experimentar uma mistura de emoções, medo tardio pelo seu filho, culpa para com a rapariga que o tinha salvo, e uma imensa gratidão para com ela. O que é que eu fiz? A Charlize provavelmente não me vai perdoar agora, disse Sarah.
confusa. Tu não a conheces de todo. Michael sorriu. Já te disse muitas vezes. Ela é maravilhosa e única. Tive sorte em tê-la conhecido. Sarah acenou com a cabeça. Agora eu percebo a sorte que temos em tê-la.